Olá pessoal, inicialmente sejam bem-vindos ao nosso curso. Vamos bater um pequeno e rápido papo com vocês aí, ter uma conversinha para mostrar alguns tópicos do edital do concurso que vocês vão fazer, promovido pela Universidade Federal do Paraná, né? Então, inicialmente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Wellington, sou da área de Química e é com isso que a gente vai trabalhar ao longo da nossa jornada com vocês, tá ok? Então, pessoal, para a gente ter noção do edital do concurso de vocês, então a prova de Química ela é uma prova abrangente na primeira fase, com questões de nível fácil e médio. Fica reservada as questões de nível médio e difícil mais para uma segunda etapa. E existem alguns objetivos dessa prova, né? Que é na hora de fazer a avaliação do aluno. Então, primeiro, inicialmente, fazer com que o candidato ou a candidata, né, consiga perceber as transformações químicas que ocorrem no nosso mundo físico, no nosso dia a dia aí, né? Reconhecer o papel da química dentro de um sistema produtivo, industrial, rural, né? Então nós temos as indústrias de ponta, né? Produção, o sistema rural, agropecuário, então nós temos lá adubo, fertilizante, etc., né? Defensivos agrícolas e tudo, né? Interpretar e elaborar, trabalhar com textos e gráficos, conhecer muito bem a simbologia química, né? De uma maneira geral. E aqui já fica um alerta a vocês, assim, ó. Gráficos na prova de Química são gráficos de fácil interpretação, bom de ser trabalhado, tá ok? E é lógico que não vai deixar de ter essa parte que envolve cálculo, né? Então nós vamos ter cálculo quantitativo aí para você saber trabalhar, fazer as operações matemáticas, montar regra de 3, aplicação direta de fórmula aí, tá ok? E conhecer a química como um todo, tá ok? Muito bem. O programa da Universidade Federal do Paraná, de uma maneira geral, ele tem os seus tópicos. No primeiro, ver os aspectos macroscópicos da química aí, né? Então, você saber mexer com transformação, com mistura, separação de misturas, né? Conhecer toda a teoria atômica, né? Desde os primórdios, lá, das primeiras vezes que surgiram alguma coisa relacionada à química, né? Até os modelos de hoje que nós temos aí. Conhecer classificação periódica e boa parte dos seus elementos químicos, né? E, por consequência, a combinação desses elementos aí vão gerar compostos para a gente poder analisar e estudar. A forma como são feitas essas combinações, fazer estudo de ligações químicas, né? Aqui a gente colocou apenas as de base, mas seria um contexto geral de funções inorgânicas, né? Ácido, base, sal, óxidos, né? E num conceito mais abrangente de ácidos e bases, daí pegando compostos que possam ter características ácidas e básicas, compostos esses da linha da química orgânica, né? Mexer com a estequiometria, que normalmente o candidato apresenta um grau de dificuldade, né? E eu acho que a estequiometria é algo muito tranquilo aí. Quando a gente for trabalhar, tentar passar alguns passos para deixar bem tranquilo para você. Conhecer as unidades que a gente usa em química, né? Todas elas, né? Saber trabalhar e entender o que são soluções, classificar as soluções, as formas de atração que nós vamos ter entre essas soluções aí também. A parte que envolve a termoquímica, que envolve calores de reação e transformações junto aí para a gente ver. Então repare que é um programa bem amplo, né? E a gente continua aqui o programa, né? Vê a parte de equilíbrio químico, depois a gente tem a parte de cinética química, né? Eletroquímica. E a gente começa a ver a estrutura dos compostos do carbono, que é a hora que a gente vai se dedicar à nossa química orgânica. Então dentro ali nós vamos ter a parte de isomeria e na sequência, né? A ocorrência e obtenção de compostos orgânicos e suas propriedades, ok? Então tá aí, então esse é o nosso esboço aqui. De uma maneira geral, as provas nossas aqui de química, elas são muito bem distribuídos os assuntos, né? Então a gente tem visto nos últimos anos que tem questões que envolvem
conhecimento de tabela periódica junto com ligações químicas, modelos atômicos, né? Separação de misturas, que é a parte que envolve equilíbrio, e a cinética química, a termoquímica. Então a prova é muito bem distribuída assim, de uma maneira geral. Então quase todo esse programa de química aqui nosso do ensino médio, eles fazem uma divisão quase que equitativamente entre a primeira e a segunda fase do concurso vestibular. No nosso caso, a gente vai ficar restrito mais à primeira fase, né? Que não envolve um conhecimento muito especializado dentro da área de química, ok? O nosso curso aqui a gente vai dividir em 4 partes aqui. Nós vamos chamar de Química 1, que vai envolver a parte de atomística. Química 2 a gente vai envolver a parte de química geral. Na Química 3 a gente vai trabalhar físico-química, e o nosso último tópico seria Química Orgânica, ok? Pessoal, de uma maneira geral, o nosso curso nós vamos ter aí 80 aulas com vocês, né? Essas 80 aulas, elas estão divididas entre essas 4 frentes da química aí, sendo que algumas delas serão mais curtas. Não vamos ter necessidade de equitativamente pegar 20 aulas para cada uma dessas frentes de química. E o que vai acontecer? Porque a atomística é um pouquinho mais curto, química geral um pouquinho maior, físico-química é ampla, orgânica também. Então, à medida que for indo o curso, por exemplo, se nós terminarmos a frente que envolve a atomística, vão sobrar aulas, essas aulas serão deslocadas para as outras frentes para a gente dar andamento ao nosso conteúdo, ok? De uma maneira geral, as nossas aulas vão partir do seguinte princípio: a gente vai fazer uma explanação teórica para você daquele assunto, e na sequência a gente procura colocar sempre a resolução de alguns exercícios aí, a gente já vai praticar para ver como é que funciona, ok? Então, pessoal, a todos aqui, sucesso nessa caminhada. Vai depender de esforço e dedicação de cada um. Tenha certeza que nós aqui no curso, do nosso lado, nós vamos fazer de tudo para poder ajudá-los, ok? Então, mais uma vez, sucesso, prazer em conhecê-los, um grande abraço, e vamos na sequência começar o nosso curso, ok? Pessoal, estou indo, tchau para vocês, um grande abraço, até depois!